Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje nós já estamos vivenciando a 7ª semana do Tempo Comum e nós vamos refletir e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho nos traz muitas lições para a nossa vida. Começando aqui pela nossa incredulidade. Porque aqui esse pai leva esse menino até os discípulos discípulos não conseguem curar. Aí chega Jesus, esse pai conta para Jesus, e Jesus chama esses discípulos, aquela multidão, todos que ali estavam, de geração incrédula. Aí já tem uma pergunta para mim e para você. Nós somos uma geração incrédula ou nós cremos verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo? Até porque, queridos, eles tinham ainda essas dúvidas, porque naquele tempo, esse povo onde Jesus foi, essa região onde ele estava, era uma região onde adoravam muitos deuses. E Jesus já estava há uns 2 anos e meio, mais ou menos, no seu ministério, feito muitas curas, milagres, já tinha feito seu primeiro anúncio da sua paixão, morte e ressurreição, tinha acabado de se transfigurar diante de 3 discípulos, e ainda esse povo ainda tinha dúvidas de se Jesus realmente era Filho de Deus. Era o próprio Deus. E nós hoje também vivemos num mundo de muitos deuses. E nós ainda nos confundimos achando
que pode haver outros deuses ou cremos verdadeiramente que Jesus é o Senhor? Nós cremos verdadeiramente na pessoa de Jesus, no seu poder. Jesus diz aqui, aí depois Jesus pede para que ele leve o filho até ele. Quando ele leva, ele faz uma pergunta. Então esse menino tinha uma doença, um mal que habitava nele. E Jesus faz uma pergunta a esse pai: há quanto tempo ele está assim? E Jesus faz essa pergunta para mim e para você: há quanto tempo ainda habita em nós a incredulidade, o pecado, a nossa dúvida de quem realmente é Jesus? E essa pergunta só eu posso responder e só você pode responder para Jesus. Não são os outros, mas eu e você, que cremos, pelo menos dizemos que cremos em Jesus, que podemos dar essa resposta a Ele. E ele diz outra coisa interessante: se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus, então ele começa a professar a sua fé em Jesus, crer em Jesus. E Jesus dá uma resposta muito interessante para ele: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Queridos, Jesus está dizendo para mim e para você que não importa o tamanho do problema, da dificuldade, do mal, do pecado que habita em mim e você, se eu creio em Jesus, se eu tenho fé em Jesus, tudo é possível. Ou seja, Jesus pode nos curar, nos libertar, nos salvar dessa situação que nós estamos, nos encontramos. Basta que eu tenha fé, que você tenha fé. E esse homem diz algo muito lindo: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Ou seja, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque, queridos, nós cremos em Jesus, mas muitas das vezes a nossa falta de fé é que nos impede de sermos curados. E Jesus, no decorrer do assunto, Jesus expulsa esse mal, esse demônio, esse espírito mudo e surdo que habita nesse menino. E diz algo muito importante para mim e para você. Ele diz assim: eu te ordeno que saias e nunca mais entre neles. Queridos, quando Jesus nos liberta, nos cura de algum mal, nós temos que tomar posse dessa verdade aqui. Ele diz: eu ordeno que saias e nunca mais voltes a entrar. Ou seja, eu e você não podemos brincar com o pecado. Se Jesus nos libertou, nos salvou, nos resgatou de onde estávamos, nós não podemos voltar a pecar, cair na tentação, porque Jesus ordena que o mal saia da nossa vida. Então não brinquemos com o mal, com o pecado. Levemos a sério o que Jesus fala para nós. E Jesus e coisa interessante é que Jesus, quando nos liberta, nos cura, ele nos pega pela mão, nos levanta e nos põe de pé, meus queridos. Jesus não nos abandona porque nos libertou. Ele ainda nos pega pela mão, nos levanta e nos põe de pé. Olha que lindo isso. Olha o que Jesus é capaz de fazer por amor a mim e a você. Olha quão grande é a misericórdia de Deus comigo e com você. E depois, esses discípulos, estando a sós com Jesus, perguntam por que não foram capazes de expulsar o demônio daquele menino. E Jesus disse que tem certas espécies de demônio que não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Aqui Jesus nos faz um convite que para que ele consiga expulsar todo o mal da minha vida e da sua vida,
nós precisamos ter intimidade com Ele através da oração. A oração nada mais é que isso, ter intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. É orar e vigiar, porque a oração é orar e ter ação. Ou seja, a partir do momento que Ele já nos curou, nos libertou, vigiemos, que nós sejamos vigilantes, que nós tomamos posse da cura que Jesus realizou na minha vida e na sua vida. Queridos, a mensagem de hoje é: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, que vocês tenham uma abençoada semana, que Deus abençoe a todos vocês. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.